Fala, senhoras e senhores, professor Christian Gonçalves aqui do Projeto Polícia Gaúcha, sou policial penal aqui no Rio Grande do Sul, professor de legislação penal especial e um dos fundadores do projeto, e agora estarei com vocês nos próximos 30 a 40 minutos para mostrar aí, uma parte somente do nosso curso de reta final para o concurso da Guarda Municipal de Gravataí. Então, conteúdo montado exclusivamente em cima da tua banca, exclusivamente daquilo que de fato pode cair no teu concurso, então conteúdo totalmente direcionado, que é o nosso curso de reta final. Então, todas as informações estão disponíveis na descrição do vídeo, assim como os links para vocês se matricularem no nosso curso e terem acesso ao conteúdo completo, mas também o nosso link ali do WhatsApp para entrar em contato conosco caso surja alguma dúvida com relação ao material. Então fico à disposição de vocês, se quiserem acelerar o vídeo, fiquem à vontade para batê-lo em menos tempo, certo? Tamo junto e força e honra! Então, sem muita enrolação, o que a gente vai trabalhar hoje? Legislação geral. Dentro dessa legislação geral, eu pretendo trabalhar 5 blocos com vocês. Então, a Lei 13.022 vai ser o primeiro bloco, Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei de Improbidade Administrativa o segundo, Estatuto da Pessoa Idosa, não é mais Estatuto do Idoso, agora é Estatuto da Pessoa Idosa, terceiro bloco, o CTB, que a gente poderia ficar 30, 40, 50 horas falando do CTB e provavelmente não conseguiríamos bater todos os detalhes dele. Mas, dentro de meia hora, eu vou trazer alguns pontos que eu acredito que são cobrados com bastante recorrência pela banca Fundatec, e vou resolver algumas questões junto com vocês aqui. E para finalizar, Lei 13.869 do ano de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, uma lei importantíssima para todos os concursos da área policial. Então, nós combinamos entre os professores aí para gravar, disponibilizar para você de aula aqui de forma que todo mundo consiga acompanhar diariamente, sem deixar nada para trás, de 2 horas a 3 horas no máximo. Mas acredito que hoje nós vamos levar umas 2 horas e meia para bater todo esse conteúdo aqui. Eu vou tentar, bater basicamente cada uma dessas leis em meia hora, tá, pessoal? E aí daria 2 horas e meia. Mas se passar, não tem problema nenhum, então provavelmente tu vai ver quantos vídeos já tem logo abaixo aí, e tu vai ver se deu ou se não deu. Então bora lá, sem muita enrolação, o que a gente vai trabalhar agora? Estatuto Geral das Guardas Municipais. Christian, por que tu sublinhou, circulou, aliás, e agora sublinhou também a palavra geral? Pessoal, cada guarda municipal, ela tem o seu próprio estatuto em âmbito municipal. Então, Guarda Municipal de Gravataí tem o seu próprio estatuto, Guarda Municipal de Cachoeirinha tem o seu próprio estatuto, Guarda Municipal de Porto Alegre tem o seu próprio estatuto, mas existe em âmbito nacional para padronizar, não ser uma guarda de um jeito, outra guarda totalmente diferente. Então, o zaralho, que a gente chama no exército lá, para que não aconteça isso aí, foi criado o quê? Essa Lei 13.022 de 2014, que é uma lei federal, então regula o quê? O Estatuto Geral. Normas gerais, padronização geral em âmbito nacional para as guardas municipais. Então aqui a gente vai trabalhar o quê? Regras gerais. Não impede que o município venha e legisle, ou seja, crie uma regra específica daquela guarda, daquele município. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui, lá na parte dos requisitos, que não tem idade limite superior aí. Aliás, não tem idade limite. Idade máxima como limite aqui é 35 anos, 45, 50 anos. Não tem, não diz isso aqui. Aqui só diz a idade mínima, 18 anos. Mas, às vezes, os municípios, porque podem criar as regras específicas, trazem alguns requisitos a mais. Trazem algumas regras específicas. Então, aqui nós vamos tratar do quê? Das regras gerais. Mas nada impede que os municípios criem as suas próprias regras específicas, sem contrariar o que está aqui. Pode ser que o município acrescente uma regra, por exemplo, idade limite, tá? Mas ele não pode contrariar algo que está aqui no Estatuto Geral. Então, sem muita enrolação, eu vou fazer basicamente a leitura daquilo que eu acho mais importante, das partes mais importantes dessa legislação, vou trazer também questões, e nessa leitura que eu vou mostrando para vocês, presta atenção nessa palavra aqui, porque a banca pode alterar, e se ela alterar, tu vai fazer uma cagadinha ali se tu não ler com atenção. Então, primeira disposição está na tela aí, artigo 1º não vem ao caso, ele só fala da criação da lei, artigo 2º ele é interessante, tá? Ele diz assim, incumbe, ou seja, cabe às guardas municipais, instituição de caráter civil, o óbvio precisa ser dito, e muitas vezes, mais de uma vez. Então, é uma instituição de caráter militar, cara, se tu tá voando daqui a pouco no papiro, e tu acha que tá tão voando assim, e aí tu vai lá e fala, e aí passa por cima dessa palavra aqui, se a banca trocou civil por militar, e tu não viu, tu errou a alternativa, errou a questão. Então te liga, ela é uma instituição de caráter civil. Aposto que todos vocês já sabem disso aí, mas leiam com atenção. Uniformizados e armados, conforme a lei, qual lei? Lei 10.826 do ano de 2013, Estatuto de Desarmamento. Todas as guardas municipais hoje têm direito, sim, ao porte de armas aí. Beleza? Só que alguns municípios ainda não adquiriram. Guarda Municipal de Gravataí já tem faz horas, tá? Função de proteção municipal preventiva. O que é uma função preventiva? É a atuação antes que o problema aconteça. Se o problema vier a acontecer, aí vai ser função de quem, por exemplo, investigar, solucionar aquele problema? Lá das polícias judiciárias, Polícia Civil, Polícia Federal. Então, a Guarda Municipal, ela é, digamos assim, uma polícia preventiva. Ela patrulha preventivamente, ostensivamente, para que o problema não aconteça. Então, ela tem a função de proteção municipal preventiva, anterior, certo? Ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, por exemplo, tem algumas competências das carreiras policiais que a Guarda Municipal não pode fazer. Então, Christian, me dá um exemplo. Investigação criminal, via de regra de quem? Das polícias judiciárias, Polícia Civil, Polícia Federal. Então, investigação no cometimento de um crime, autoria e materialidade, é função de quem? Via de
regra, Polícia Civil. A Guarda Municipal pode fazer investigação criminal? Não pode, certo? Então por isso que aqui diz, ó, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Essa palavra é importante, porque daqui a pouco a banca troca por inclusive, e aí torna a alternativa incorreta também, certo, pessoal? Então o segundo, ele tem bastante informações importantes. Já o artigo 3º, ele pode cair naquelas questões lá, e eu já vou mostrar para vocês aqui uma questão, salvo engano, da Guarda Municipal de Esteio, 2018, que cobrou exatamente o que eu penso, né, que a banca pode cobrar. É o quê? Questão de números romanos. 1, 2, 3, apenas 1, apenas 2, apenas 1 e 2, apenas 1 e 3, certo? Quanto aos princípios mínimos. Mais uma vez, nós estamos estudando o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, aqui nós temos os princípios mínimos. Nada impede que o município crie outro princípio e coloque no Estatuto da Guarda Municipal em âmbito municipal. Fechou? Quais são os princípios? Pessoal, tem que decorar? Se der para decorar, melhor, né? Se não der para decorar, presta atenção nos detalhes que eu vou te mostrar. Então, artigo 3º são princípios mínimos de atuação das guardas municipais. 1. A proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. 2. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Patrulhamento preventivo. O que é preventivo? É o patrulhamento antes que o problema aconteça, para que ele não venha a acontecer. 4. Compromisso com a evolução social da comunidade. E 5, para finalizar, uso progressivo. Então presta atenção nessa palavra e presta atenção nessa palavra. São duas palavras muito importantes. O que é o uso progressivo da força? É aquele uso que cresce, uso da força que cresce, conforme a sua necessidade. Então, por exemplo, está patrulhando aí. O cidadão está com volume de arma de fogo, volume na cintura semelhante à arma de fogo. Então, segundo o nosso Código de Processo Penal, nós podemos proceder à busca pessoal, ou seja, a abordagem, a revista pessoal ali, certo? Então, o Código de Processo Penal me autoriza. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar voz de abordagem. Cidadão, mão para cima, vira de costa para mim, que eu vou revistá-lo, ok? Não vai ser daqui a pouco nessa categoria aí. Mas, enfim, Neto deu a voz de abordagem ali. Então, este é o primeiro nível de força. Alguns doutrinadores vão dizer que a presença ostensiva é o primeiro nível de força. Mas é só para que vocês entendam. Então, por exemplo, primeiro nível da força tá aqui. Mas o cidadão resistiu. Ele disse, capaz, vocês vão me abordar? Vocês são loucos, tá maluco, vai me abordar o quê? Tá de sacanagem? Aí eu posso partir para o próximo nível, porque é o primeiro, né? O primeiro nível não foi suficiente. Qual seria o próximo nível? Vamos dar um exemplo, tá? Força física. Então eu posso tentar fazer uma imobilização. E aí os jiu-jiteiros que estão de plantão aí, né, vocês já saem ganhando, vocês já saem na frente se vocês têm um pouco mais de técnica aí para imobilização, porque às vezes é necessário. Só que aí, tentei imobilizá-lo. Uso da força, próximo nível ali, o segundo nível, digamos assim. Não consegui. Posso partir para o terceiro nível. E aí eu posso utilizar o quê? Instrumentos de menor potencial ofensivo. Então eu posso utilizar uma arma de eletrocondutividade, certo? Aquela Spark, a Taser. Posso utilizar um gás lacrimogêneo se for para dispersar. Posso utilizar um spray de pimenta. Então eu vou subindo de nível. Mas se eu vi, por exemplo, que a minha vida restou ali, a minha vida está em perigo, aí eu posso utilizar o último nível de força, conforme o artigo 23 do nosso Código Penal, que é a legítima defesa. Então, por exemplo, eu poderia utilizar arma de fogo. Então, o último nível de força seria o nível de força letal, certo? Então, isso é o uso progressivo da força. Ele cresce conforme a necessidade. É óbvio explicar isso aqui para vocês, é óbvio, né? Mas só para que vocês entendam. Então, a banca pode colocar uso regressivo da força. Cara, não erra essa alternativa, tá? Então, é uso progressivo, ou cresce conforme a necessidade. E, só para contextualizar, este termo aqui já praticamente não é mais utilizado. Hoje é uso diferenciado da força. Mas o que interessa para a prova de vocês é o que está escrito. E o que está escrito é progressivo. Fechou? Vamos lá. Então, é isso aí, pessoal. Questão de como isso aí pode ser cobrado na prova de vocês. Sobre os princípios mínimos de atuação das guardas municipais, analise as assertivas abaixo, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira, proteção dos direitos humanos, o exercício da cidadania e das liberdades públicas. Verdadeiro, não tem o que enrolar. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Verdadeiro. Patrulhamento anterior, preventivo. Tá tudo certo. Compromisso com a evolução social da comunidade. Tudo certo também. Verdadeiro. E uso progressivo, ou seja, que aumenta conforme a necessidade. Então, tudo certo na primeira questão aqui. Ó, Fundatec, Guarda Municipal Esteio, 2018. Então, gabarito, letra C. Vamos ver se eu acertei, graças a Deus. Bora lá, pessoal. Aqui, ó. Agora a gente chega em um ponto importante para a tua prova também. A gente vai ter que diferenciar competências gerais das competências específicas. Onde que estão as competências gerais? No artigo 4º. Onde que estão as competências específicas? No artigo 5º. E aí eu vou trazer um bizu máximo aqui para vocês. Bora lá. Artigo 4º, ele diz assim, ó, é competência geral das guardas municipais a proteção desse cara aqui, ó. Quem é esse cara? Hoje ele é um ator global, tá? Hoje ele tá inventando moda, né, nas novelas da Globo aí. Mas esse cara, ele já foi cantor. É um cara que só tem um nome de Belo, tá? Pelo menos nessa foto aqui. Hoje até melhorou um pouquinho ali. Mas nessa foto ele só tem o nome de Belo, porque de Belo ele não tem nada. Mas pra quem não sabe, esse aqui é um cantor de pagode chamado Belo, tá? E aí, o que ele tá fazendo? Cantar. Antigamente, pelo menos, ainda é hoje, mas hoje ele tá partindo para outros trabalhos. Mas antigamente era o serviço dele. Então o que ele estava fazendo aqui? Ele estava no estúdio. Pode ver que ele está com um fone de ouvido, na frente tem um microfone ali. Então ele estava fazendo o quê? Estava no serviço. Então o que a gente vai lembrar? Belo
serviço. Belo em serviço. Christian, por que eu tenho que lembrar desse idiota do belo, né, lá na minha prova da Guarda Municipal? Porque as competências gerais das guardas municipais é belo em serviço. Mas o que é belo em serviço? B, de bens, proteção do B, dos bens. Proteção do LO, que é LO? Logradouros Públicos Municipais. Proteção do IN, que é em instalações do município. E proteção de serviços, serviços públicos do município também, certo, pessoal? Então, belo em serviço. Bens, logradouros, instalações e serviço. Fechou? Lembra disso aí. Competência geral, belo em serviço. E aí, o parágrafo único, ele só complementa essa informação. Ele diz assim, ó, os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, que são aqueles bens públicos que têm acesso geral ali, né? Acesso aberto, por exemplo. Então, aqui, uma praça pública, por exemplo, se enquadra no bem de uso comum. A gente tem uso especial. O que são bens de uso especial? Que são bens públicos, né? Mas que, por exemplo, de forma irrestrita, as pessoas não têm acesso. Então, são bens públicos, mas que são utilizados pela administração para cumprir determinados serviços públicos. Então, uma escola é um prédio público? É, mas tu pode entrar meia-noite lá? Não pode, ela está fechada, resguardando, né? Por exemplo, um material da administração lá. E aquele prédio é utilizado para prestar um serviço público e educação. Certo? O prédio da prefeitura é um prédio público? É. De dia, horário de visitação, tu pode entrar lá. Qualquer pessoa do município pode entrar lá. Qualquer pessoa, qualquer cidadão. Ok? Mas, eu quero ir às 4 horas da madrugada lá. É um prédio público, então o público tem acesso. Não, pessoal. Esses são os bens públicos de uso especial. Eles são públicos, sim. Mas tu não pode acessá-los de maneira irrestrita, porque eles são utilizados pela administração para cumprir, né, determinados serviços públicos. E os bens públicos de uso dominical, o que é isso aí? São da administração pública, mas não estão sendo utilizados basicamente para nada, mas estão sob o domínio da administração pública, certo? Fechou aqui o artigo 4º. E agora a gente chega na diferenciação que eu preciso bater na tecla com vocês. As competências específicas. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou sair dessa tela, eu vou sumir, vou tomar um cafezinho aqui, ó, a minha xicrinha hoje ela é um pouquinho mais mimosa do que aquela que eu costumo utilizar, que é um pouco mais raiz, né? Mas essa aqui eu ganhei, né? Então eu vou utilizar também. Beleza, pessoal? Café é isso aí, ó. Ou é fraco, ou é forte, ou é frio, ou é quente demais. O mate, ele tem que ser ruim, só não vai tomar o mate da erva do Uruguai, que aí já pode ser que tu rode um pouco lá, em algum momento tu rode lá no toxicológico, certo? Então, usem qualquer coisa que mantenha vocês acordados, mas pelo menos coisas lícitas, tá, pessoal? E aí eu vou fazer o seguinte, depois eu volto para cá para passar uma por uma dessas competências aqui, porque apareceu tudo no mesmo quadro. Então, bora lá. Aí, pessoal, então agora vai ficar mais fácil, vai ficar mais tranquilo aí de vocês enxergarem o material, né? Vocês não vão ficar com aquele TDAH de concurseiro, né? Que não é TDAH, mas vocês acham que é porque não conseguem prestar atenção nas coisas que a gente está falando. Então eu vou mostrar um por uma das competências específicas que eu acho que são mais importantes para a tua prova. Óbvio, né? Se vocês analisarem no material aí na íntegra, são 18 incisos, 18 competências específicas. Dá para me passar uma por uma? Não dá, tá? Então eu vou passar aquelas que eu acho mais importantes. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um marca-texto e vou estudar com vocês como se eu fosse um aluno, tá? Aqui, ó. E eu já expliquei várias vezes para os meus alunos que vocês têm que estudar da seguinte forma: quando tu tá vendo a matéria pela primeira vez, tu tem que ir estudando a matéria, né, pelo menos a legislação, com os olhos de avaliador. Ou seja, se tu fosse fazer uma questão desse material aqui, né, desse conteúdo aqui, como que tu iria fazer uma pegadinha para o aluno? Então, por exemplo, assim, ó, artigo 5º, são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais que a gente já falou anteriormente. Primeira competência específica, zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. E aí, qual seria a pegadinha? A minha pegadinha seria fazer o seguinte, ó, zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município e do estado. É competência da Guarda Municipal cuidar dos prédios públicos do Estado? Não, é somente do município. Então marca a palavra município, não marca tudo, senão fica tudo amarelo, não fica nada destacado. Marca só município. 2. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, ou seja, antes, né, a atuação preventiva, bem como coibir infrações penais ou infrações administrativas e atos infracionais, que são aqueles crimes e contravenções praticados pelos menores de idade, tá? Que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Mais uma palavrinha para marcar. Atuar preventiva e permanentemente no território do município, não é no território nacional, não é no território do estado, é no território do município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais também, de novo. E aqui vem a tal da competência de trânsito. Christian, como é que a Guarda Municipal pode atuar no trânsito? De duas formas, ou ela atua na forma que é a regra, ou ela atua na forma que é a exceção. Só que a exceção tem que haver um convênio. Então, por exemplo, o CTB diz que determinada infração administrativa só pode ser redigida, o AIT, auto de infração de trânsito, por um órgão de trânsito estadual. E aí, a Guarda Municipal pode redigir esse AIT? Depende se existe um convênio. Então vamos ler aqui primeiro o inciso 6, depois eu já explico para vocês aqui desenhando, tá? Às vezes o aluno tem que ser desenhado para ele. Exercer as competências de trânsito que lhe foram conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos do CTB. Então, primeira situação, ó, depois eu vou ter que apagar tudo, então te liga nas marcações aí. Trânsito, existe atuação regra e existe atuação exceção. Qual é a atuação regra? Vias e logradouros municipais, certo? Essa é a atuação regra. Mas existem algumas exceções aí, que, por exemplo, somente quem pode redigir o auto de infração de trânsito são órgãos estaduais, tá? São órgãos de trânsito estadual, por exemplo, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual. E aí, pode acontecer que essa guarda também
consiga redigir esse auto de infração de trânsito, aí pode, ó, só que aqui tem que acontecer o seguinte, ou de forma concorrente, então exceção, forma concorrente, só que para atuar de forma concorrente, ou seja, junto, tem que existir um convênio. E aí as bancas adoram trocar esse instrumento público aqui que autoriza as guardas municipais a atuar de forma concorrente. É contrato? Não é contrato. É consórcio? Não é consórcio. É convênio. Então, mais uma vez, uma palavrinha que você tem que marcar aí, ó. Celebrado com órgão de trânsito estadual ou até mesmo o órgão de trânsito municipal. Então, aqui está o mimimi de toda a forma de atuação no trânsito das guardas municipais, segundo o inciso 6 do artigo 5º, né, da Lei 13.022. Isso aqui vale a pena vocês darem uma copiada aí. Mas, com certeza, se vocês verem isso aqui lá na prova de vocês, vocês vão conseguir lembrar, tá? Atuação concorrente, tem que existir um convênio, não é um consórcio, não é um contrato, tá, pessoal? Agora que, infelizmente, quem não fez as marcações, deu pausa no vídeo, faça, porque eu vou ter que apagar toda a tinta no slide. Vamos lá. Integrar-se, ou seja, atuar juntamente com os demais órgãos de polícia administrativa, então, por exemplo, Brigada Militar, visando contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e do ordenamento urbano municipal, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direto e imediatamente, quando deparar-se com elas. Então, guarda municipal pode prender o indivíduo com um fuzil na cintura, um fuzil à meia espalda, um fuzil nas costas? Pode, porra. Pode, mas ele pode estar chutando porta? Via de regra não pode, tá? Segundo a STF, agora já pode também. Mas, vamos lá, se deparou com ocorrência? Então pode. Então, teve que entrar dentro da casa de alguém. Entrou? Beleza. Coloca que tu te deparou com o cara, foda-se, é isso aí, tá, cruzado? Então, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direto e imediatamente quando deparar-se aqui, deparar-se com elas. E aqui, ó, essa aqui é a mais de todas as mais cobradas dessa parte aqui. Marquem este guerreiro aqui, ó, autoridade policial, ou seja, delegado de polícia. Para quem eu encaminho? Por exemplo, prendi alguém. Sou guarda municipal, patrulhando, fiz uma abordagem de rotina lá, ou abordagem de acordo com umas fundadas suspeitas, segundo o Código de Processo Penal. O indivíduo estava com um volume de arma de fogo na cintura, eu abordei ele, constatei que de fato é uma arma de fogo. E aí, o que eu faço com esse cara? Eu encaminho ele para a autoridade judiciária, que é o juiz, eu encaminho ele para o Ministério Público, para o promotor de justiça, eu encaminho ele para a vara da sei lá do que, eu encaminho para quem, pessoal? Eu encaminho para a delegacia da Polícia Civil. E quem vai estar representando lá? Vai ser o delegado de polícia, que é a autoridade policial. Então, a banca geralmente troca este guerreiro aqui, ó, troca a figura do delegado de polícia por autoridade judicial, tá? Autoridade judiciária ou autoridade judicial, que é o juiz, beleza? Então, encaminho, mando para quem? Ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime. Então, por exemplo, me deparei com uma cena de homicídio. Um indivíduo matou outro, tá? Então, homicídio ali deixa vestígios, então tem que ser isolado o local para que a perícia possa fazer o levantamento dos dados, ok? Então, nesse caso, eu posso abandonar? Foda-se, o morto tá aqui, o morto não vive mais. Eu vou pegar, né, então, o cara que matou o morto, óbvio, né, e vou levar pra delegacia e o morto eu posso abandonar. Não pode, cara. Então, provavelmente, vai ter que pedir apoio de outra viatura. Uma viatura leva o bandido pra delegacia e a outra viatura fica isolando o local ali, né, com aquela fita zebrada. Então, é isso aí, tá, pessoal? Aqui, ó, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário, principalmente naquelas infrações penais que deixam vestígios, por exemplo, o homicídio, tá? Fechou, pessoal? Então aí, ó, encaminhar para o delegado de polícia. E aí, como é que isso aí pode ser cobrado na minha prova? Fundatec, Guarda Municipal Cristianápolis, ano de 2020. Em quais locais as guardas municipais podem exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas? Coloquei de propósito essa questão aqui. Apenas nas vias logradouros municipais? Não, já vamos chegar lá. Em qualquer via ou logrador devido à sua função pública? Não, nas federais não pode. Nas vias e logradouros municipais, inclusive estaduais, mediante convênio específico? É isso aí. É isso aí. Então, uma guarda municipal pode atuar nas vias e logradouros estaduais também, só que tem que existir um convênio. Essa aqui é a forma de atuação, a exceção, tá? Quanto ao trânsito ali para as guardas municipais. D. A competência de atuação é apenas para o órgão de trânsito estadual? Não. A guarda municipal também pode atuar no trânsito. As guardas municipais não atuam no trânsito? Podem atuar sim. Ok? Então, gabarito letra C, tá, pessoal? O que mais? De acordo com a Lei Federal 13.022 de 2014, Instância Velha de 2018, aqui são competências específicas. Competência geral é o belo serviço. Competência específica são os 18 incisos do artigo 5º, exceto qual abaixo não é uma competência específica segundo o artigo 5º, né, da Lei 13.022.
Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Tudo certo. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Não estava aqui, mas está lá no rol de inciso do artigo 5º. Fiquem tranquilos. Olha só. Planejar e realizar ações de inteligência destinadas à prevenção criminal e ao exercício de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública na esfera de sua competência. De quem é essa função aqui? Da Polícia Militar, tá, senhores? Então, uma questão, no meu ponto de vista, uma dificuldade um pouquinho maior aí, porque ela traz uma coisa que existe, mas essa coisa que existe não está aqui no rol do artigo 5º, tá? Nos 18 incisos. Então, um pouquinho mais difícil. Mas, por exemplo, aqui, ó, D. Interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Então, tá certo também, tá de acordo com o artigo 5º. E. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente, ou seja, professores e alunos das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura da paz e de paz na comunidade local. Então, maioria das alternativas aqui não estavam no quadro que eu acabei de explicar para vocês, mas eu fiz isso de propósito, tá? Então, é isso aí, tá, pessoal? Então é isso aí. Não quer dizer que você não tem que fazer um estudo complementar também das 18 possibilidades ali de atuação específica, tá? De competências específicas. Fechamos, então, gabarito, letra C. Isso aqui é competência das polícias militares. O que mais? Vamos embora, então, pessoal. Artigo 6º, diz assim, ó, o município pode, ou seja, é uma facultatividade, não é uma obrigação ter guarda municipal, é uma facultatividade. Mas se tiver guarda municipal, tem que ser criada através de uma lei. Não pode ser decreto, não pode ser um regulamento, não pode ser qualquer outra espécie de norma. Tem que ser uma lei, que vem lá, né, no caso da Câmara Municipal, que é o que a gente chama de Câmara de Vereadores, tá? Então, o município pode criar por lei, não é por decreto. Sua guarda municipal. E ela vai ser subordinada a quem? Ao prefeito municipal. E esse prefeito municipal é o quê? É o chefe do poder executivo. E a banca vai dizer que é o chefe do poder legislativo municipal. Errado, tá, pessoal? O óbvio precisa ser dito. É subordinado diretamente ao prefeito. E o prefeito é chefe do poder executivo, certo? E aí agora a gente vai falar do efetivo. O efetivo vai funcionar assim, ó, com essa continha aqui. Aqui vai dizer o seguinte, ó, não pode ser superior. Então, qual é o limite de efetivo da guarda municipal da minha cidade? Aí tu vai ter que levar em consideração o número de habitantes da tua cidade. Se tu é de Gravataí, já faz de acordo com a Guarda Municipal de Gravataí, com a população de Gravataí. Se tu é de Porto Alegre, faz de acordo, a conta aí de acordo com a população de Porto Alegre. Aqui diz o seguinte, ó, não pode ser superior, então limite máximo, a 0,4 da população, tá naqueles municípios de população até 50 mil habitantes. 0,3 da população naqueles municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil. E 0,2, tá? Não pode ser superior a 0,2 da população naqueles municípios com mais de 500 mil habitantes. Então, o que quer dizer? Quanto maior for o número de habitantes, quanto maior for o número de habitantes daquele município, menor é o percentual. Não quer dizer que a quantidade de guardas municipais. Menor é o percentual. Então, por exemplo, aqui, ó, 50 mil, 50 a 500, mais de 500. Ou seja, aqui o número de habitantes está crescendo. Quando o número de habitantes está crescendo, o percentual está baixando. Então, por exemplo, vamos pegar uma cidade de 100 mil habitantes. Cidade de 100 mil habitantes, ela vai caber em qual desses percentuais? Esse aqui, ó, de 0,3, porque ela está entre 50 e 500 mil. E aí tu vai fazer o cálculo da tua cidade, que com isso tu não vai mais esquecer, certo, pessoal? Então, quanto maior for o número de habitantes da minha cidade, menor é o percentual. Menor é o percentual, não é o número de guardas municipais, tá? Porque o número de guarda municipal, conforme o município tiver mais habitantes, automaticamente, mesmo o percentual sendo menor, o número de guardas municipais vai ser maior, tá? Então não confundam com isso aí, quanto isso aí. Quanto maior o número de habitantes, menor é o percentual. 0,4, 0,3, 0,2. Christian, certo? Vamos lá. Como é que isso aí que tu acabou de falar pode ser cobrado na minha prova? Guarda Municipal, Nova Santa Rita 2023. Nos municípios, conforme o Estatuto das Guardas Municipais, a qual autoridade a Guarda Municipal é subordinada? Preciso explicar isso aqui para vocês? Juiz da comarca, aqui ó, Câmara de Vereadores, chefe do fórum, tá? Comandante da Brigada Militar, pelo amor de Deus, tá? É o chefe do Poder Executivo Municipal. Vamos lá, o que mais que pode ser cobrado? Aqui, ó, bora. Agora a gente já vai para outro assunto. Artigo 10, tá, pessoal? São requisitos básicos. É aquilo que eu falei para você lá no início. Aqui tem os requisitos básicos. Não impede que o município crie requisitos específicos. E eu já vou explicar aqui para vocês. Quais são os básicos? 1. Nacionalidade brasileira. Não interessa se é nato ou naturalizado. Gozo dos direitos políticos. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Nível médio completo de escolaridade. Christian, mas a Guarda Municipal de Carlos Barbosa, ela é ensino superior. Não deveria ser nível médio? Cara, nós temos os requisitos básicos. Então, o Estatuto Geral ele diz o seguinte, ó, cara, nenhuma guarda pode ser mais ensino fundamental. Todas têm que ser, no mínimo, ensino médio. Mas se o município quiser que a sua guarda seja de nível superior, o município pode fazer esse acréscimo. Não pode contrariar, pode fazer um acréscimo. Beleza? Então, no mínimo, todas as guardas têm que ter, no mínimo,
ensino médio. Se quiser ter ensino superior, cria a sua própria regra através da sua Câmara Municipal de Vereadores. Ok, idade mínima de 18 anos. Idade mínima de 18 anos. E aí eu pergunto para vocês, tem idade máxima? Não tem. Aptidão física através do TAF, mental e psicológica através do psicólogo. Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas, tá? Perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. E o parágrafo único fala o que eu acabei de explicar várias vezes já para vocês. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. Por exemplo, ensino superior. Por exemplo, idade máxima, 35 anos. 45 anos, 50 anos, 80 anos. Bom, aí fica a critério do município, tá? Mas os dois principais aqui, ó. Nível médio completo e idade mínima de 18 anos. Da capacitação, aqui basicamente a gente vai falar do curso de formação, tá, pessoal? O exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requerem, tá, capacitação específica, que pode ser adaptada à matriz curricular nacional. Isso aqui é basicamente informação. E é facultado ao município a criação de um órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento, e o município pode firmar convênio com outros para a realização de cursos, por exemplo, de formação, com a utilização da mesma escola. Geralmente, isso aqui, ó, aqui no Rio Grande do Sul, eu não me lembro de outra, talvez Gravataí tenha, tá? Enfim, efetivo grande, forma outras guardas do estado, mas eu me lembro ali que Porto Alegre, eu inclusive tive alguns cursos dentro lá da escola da Guarda Municipal de Porto Alegre. Então eu sei que Porto Alegre tem um órgão de formação, porque o efetivo é grande, enfim, tem capacidade, né, estrutura ali para ter um órgão de formação. A maioria dos municípios não tem, por quê? Porque a Guarda Municipal é um pouco mais enxuta, é menor, então não tem essa necessidade aí. Certo? Mas se o município tem uma possibilidade de criar um órgão de formação, tem efetivo para isso, tem estrutura, prédios físicos para isso aí, pode fazer. Então fica facultado ao município. Mas também pode ser que diversos municípios, regiões metropolitanas, utilizem da mesma escola, mediante o quê? Mediante um convênio também, tá? E o órgão não pode ser o mesmo destinado à formação de militares. Não pode ter nada a ver militar com guarda municipal, que são instituições civis, tá? E agora a gente chega nessa parte aqui que é uma informação importante para a tua prova. Tu só precisa fazer uma diferenciação. Quem é que faz o controle interno da atividade da Guarda Municipal? Quem é que faz o controle externo das atividades da Guarda Municipal? E aí a gente vai ter que ver essa tabelinha que eu já trouxe aqui de maneira bem sucinta para vocês. Controle interno, pessoal, ele é realizado pela corregedoria, enquanto que o controle externo, ele é realizado pela ouvidoria. Então, corre para dentro e ouve para fora. Já já explico esse mnemônico para vocês. Quando é que uma guarda ela tem a obrigação de ter uma corregedoria? Quando o efetivo for superior a 50 servidores, certo? E em todas as guardas municipais que utilizem arma de fogo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que uma guarda municipal ela tem 10 servidores somente. 10 servidores. Mas nessa guarda municipal tem um servidor que tem um 38 velho canela seca, que é da instituição. Então, ela não se enquadra no primeiro requisito, né, da necessidade de ter corregedoria, mas ela tem uma arma de fogo. E se ela utiliza essa arma de fogo, mesmo tendo o número de servidores ali abaixo de 50, ela precisa ter corregedoria. Então, primeira situação, quando for mais de 50 servidores, quando utilizar arma de fogo. Se utilizar arma de fogo, aí não interessa o número de servidores, tá? Então, esses são os requisitos, para ter corregedoria numa guarda municipal. Mas, ouvidoria, qualquer que seja o número de servidores. Então, o que quer dizer? Ouvidoria sempre tem que ter, tá, pessoal? Ouvidoria sempre tem que ter. Corregedoria tem que ver se enquadra em um desses dois requisitos aqui. E aí vem duas informações para vocês que eu não vou bater aqui, basta que vocês façam uma leitura. Mas geralmente, onde que as bancas apertam aqui? Elas tentam trocar as funções. Quem é que exerce o controle interno? E aí elas dizem que é ouvidoria. Quem é que exerce o controle externo? E aí elas dizem que é corregedoria. Então vamos fazer o seguinte, ó, se der merda, se der um tiroteio, tu vai correr para te abrigar. Então tu corre para dentro e fica só ouvindo. Não dá uma de cagão, tá? Mas é só para tu decorar aqui. Corre para dentro da casa, dentro do prédio, dentro da viatura, sei lá, né? Te abriga. Corre para dentro e fica ouvindo para fora, ouvindo lá fora. Christian, o que isso quer dizer? Ué, corregedoria, controle interno, ou seja, dentro. Ouvidoria, controle externo, ou seja, fora. Corre para dentro, ouve lá fora. Corregedoria interna, ouvidoria externo, fora. Fechou? Vamos lá. Como é que isso pode ser cobrado? Assim, ó, Guarda Municipal, Fundatec também, Instância Velha 2023. Para qual órgão municipal será destinado a examinar a situação quando o cidadão recorrer para manifestar um fato que considerou conduta irregular de um integrante da Guarda Municipal com um efetivo de 40 servidores. Pessoal, quando a reclamação vem de fora, ela sempre é recepcionada por quem? Pela ouvidoria. E se essa ouvidoria ela entender que houve uma irregularidade por parte do servidor, aí ela passa para a corregedoria. Então, olha só, a reclamação do cidadão ela vai ser recepcionada pela ouvidoria. A ouvidoria vai analisar o caso, se houver indícios de irregularidade, manda para a corregedoria. E a corregedoria faz a investigação interna. Certo? Então, aqui, ó, controle interno, corregedoria. Se houver indícios de irregularidade. Mas controle externo, recebendo reclamações, elogios, enfim, da comunidade, ouvidoria.
certo? Então tem que interpretar também um pouquinho. Vamos lá, gabarito letra D. O que mais? Outras informações importantes agora para a gente finalizar, tá, pessoal? Os CCs, ou seja, os cargos em comissão, chefe, por exemplo, corregedor da Guarda Municipal, ouvidor, devem ser providos por membros efetivos. O que é membro efetivo? É de carreira, o guarda municipal concursado. Não pode ser, via de regra, uma pessoa de fora. Porém, tem essa exceção aqui, ó, na Lei 13.022, que quando uma guarda geralmente é criada, ela não começa com tantos servidores assim, e geralmente a primeira turma é toda inexperiente, então não dá para colocar o cara que se formou na primeira turma a comandar, a dirigir aquela guarda municipal já. Então o que a Lei 13.022 ela trouxe como possibilidade? Os primeiros 4 anos, essa guarda ela pode ser comandada, ela pode ser dirigida por uma pessoa estranha, só que essa pessoa estranha, né, ou seja, outra pessoa que não guarda municipal, tem que ser preferencialmente com experiência em segurança pública, ou até mesmo defesa social. Então geralmente o que acontece? Quando uma guarda recém é criada, ela é comandada por um coronel aposentado da Brigada Militar, por um delegado aposentado da Polícia Civil, por outro guarda municipal de outro município, por exemplo, Carlos Barbosa. Até então, até onde eu sei ali, ela era comandada, dirigida por uma guarda municipal de Gravataí. Certo, pessoal? Então é isso aí. Nos primeiros 4 anos pode ser dirigida por alguém de fora, de preferência da área da segurança pública ou defesa social. Vamos lá, o que mais? Autorizado o porte de arma, de acordo com a Lei 10.826 de 2003, para todas as guardas municipais, só que pode acontecer o quê? A suspensão do porte. Para acontecer a suspensão do porte, só pode ser por uma dessas 3 situações. RDJ, restrição médica. Então, por exemplo, ali, ó, foi no psiquiatra, o psiquiatra entendeu que o guarda municipal está muito louco, vai se matar com aquela arma, então pode ser suspenso o porte dele. Decisão judicial, por exemplo, o guarda municipal, ó, ele maria da lenha na mulher, então ele pode ter uma decisão judicial, por exemplo, trancando aí, suspendendo esse porte de arma dele também. E justificativa do dirigente, por exemplo, se tu cometeu uma irregularidade, 2, 3 vezes ali, pode ser que o dirigente, o comandante, o diretor dessa guarda municipal, restrinja, suspenda o porte de arma do guarda aí. Então, suspensão do porte, RDJ, restrição médica, decisão judicial, justificativo do dirigente. Linha telefônica, isso aqui pode ser importante para 2 partes, tá? Para 2 conteúdos na prova de vocês, para o Estatuto Geral das Guardas Municipais, mas também lá para aquela parte de guarda em vigilância ou também de patrulhamento preventivo. Então, qual é o número para ligar para a guarda municipal? Para as guardas municipais em âmbito nacional? 153, decorem, tá? Faixa exclusiva de rádio para se comunicar viatura, né, com a central ou viatura com viatura. Cela especial, isso aqui é importante também. Cela especial, se o guarda municipal fizer cagadinha, ele vai ficar preso? Vai ficar preso. Ele tem aí, ó, a previsão de uma cela especial antes da condenação definitiva. Então, olha só, pessoal, ele vai ficar junto com os outros presos? Depende. Antes da condenação definitiva, ele tem direito à cela especial. Ou seja, ele vai ficar separado dos outros presos. Mas depois da condenação definitiva, o Estatuto Geral não prevê nenhuma cela especial para ele. Então te liga, pode ser que a banca diga assim, ó, que o guarda municipal vai ter direito à cela especial, separado dos demais presos, antes e depois da condenação definitiva, ou somente depois da condenação definitiva, que é somente antes, tá? E aí, para finalizar, temos mais 2 informações que é isso aqui, ó. Proibida estrutura hierárquica idêntica às militares, então não tem como os guardas se chamarem hierarquicamente ali, ó, de soldado, cabo, sargento. Tem algumas designações hierárquicas parecidas? Tem. Mas idênticas, iguais, não pode. O que mais? E uso preferencialmente, isso aqui é muito importante, ó, preferencialmente do uniforme na cor azul marinho. Eu sei que a nível Brasil tem algumas guardas municipais que não usam azul marinho. Por exemplo, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a PM já utiliza a cor azul marinho. Então a guarda municipal, eu não me lembro se é preto, tá? Mas utiliza outra cor lá no Rio de Janeiro. Tem outras guardas municipais em âmbito nacional aí, que utilizam outras cores, porque as polícias militares, enfim, né, bombeiros, utilizam já a cor azul marinho. Então, para discernir, destacar ali, utilizam outra cor. Então, por isso que o legislador já colocou isso aqui, ó. Uniforme preferencialmente. O que a banca vai fazer? Ou ela vai trocar a cor, ou ela vai trocar o preferencialmente por obrigatoriamente. E aí tu vai errar. Então é preferencialmente azul marinho. Questão na prova para vocês aí, para a gente finalizar, diz assim, ó, com base na Lei 13.022, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Verdadeira. É assegurado, é garantido ao guarda municipal o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos, ou seja, cela especial, quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Então, aqui, ó, todos os detalhes. Ok. É competência geral. Olha só, pessoal, perigoso aqui, ó, competência geral. Belo em serviço. Competência específica. Às 18 do artigo 5º da Lei 13.022. Competência geral, então tem que ter o belo em serviço. B. Bens. Belo. Logradouros públicos municipais. Belo in. Instalações do município. Serviço. Então, verdadeiro, tudo verdadeiro, gabarito letra B. Deixa eu ver se eu acertei. É isso aí. E agora a gente finalizou, pessoal, né? Alguns minutos passamos aí, mas agora nós vamos desligar aqui. Já tomei todo o meu cafezinho, vocês façam outro, eu vou fazer outro também. E a gente volta para o segundo bloco para falar da Lei 8429 do ano de 92, que é a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa. Tamo junto? Força e honra!